Apesar disso tudo, poucas pessoas entendem o que é ciência. Mesmo entre estudantes universitários, as visões do que seja a ciência, como ela funciona, como ocorre a interação desta com outras formas de manifestação cultural, como a arte, a filosofia, a religião, etc. Tudo isso não é entendido. Existem muitas pesquisas educacionais, desde os anos da década de 1980, que avaliam visões errôneas que os estudantes apresentam, ou até mesmo professores de ciências, e não só o público em geral. O principal tema de minha tese de doutorado foram as concepções dos nossos estudantes novatos, dos cursos das áreas biológicas e de saúde, e justamente muitas dessas visões equivocadas foram obtidas. Quais seriam essas visões? Vamos tentar fazer uma breve generalização. Essas visões são interpretações simplificadas do que seria a ciência. Não seriam apenas estereótipos. Seriam interpretações decorrentes do contato com o conhecimento científico que é ensinado na escola. A escola não ensina sobre o que é a ciência, nem sobre como a ciência trabalha, nem de como foi o desenvolvimento histórico da ciência. A escola não contextualiza a ciência. A escola ensina conteúdos pedagogicamente preparados do conhecimento científico com linguagem adequada aos estudantes. E por mais que os aprendizes, por mais que os estudantes reclamem da terminologia dos livros. Também seriam concepções decorrentes das imagens públicas veiculadas pela imprensa, pela mídia, pelos meios de comunicação e por demais formas de comunicação dentro do contexto social. Bem, vamos deixar para um outro vídeo as questões de comunicação em linguagem e ciências. Para esses estudantes, a ciência seria como se fosse algo separado do resto do mundo, ou pelo menos do resto da cultura. Não há a conexão da ciência com o contexto histórico, social, econômico e político dos lugares em que ela se desenvolveu. Nessas visões, a ciência é isenta, neutra, feita por fatos comprovados, obtidos por descobertas. O papel do cientista é descobrir fatos que são colocados nos livros. O cientista é um sujeito estranho, antissocial, alienado da política e que pensa de uma forma diferente dos outros mortais. Nada poderia ser mais diferente. E falando em livros didáticos, como disse Thomas Kuhn, um livro-texto de uma ciência, mesmo em nível de graduação, como a bioquímica, está para o fazer científico como um guia turístico está para a cultura de um país. Um livro-texto é apenas um guia, um resumo, um produto acabado de algo extremamente dinâmico e vivo. Esse produto vivo, esse processo vivo, está contextualizado a um determinado tempo e não é um produto acabado. Um livro-texto é um manual para a aquisição do paradigma da ciência pelos futuros cientistas. Falando nessas imagens públicas do cientista, não poderíamos deixar de falar em estereótipos. O que vem à sua mente quando pensa em médico, em enfermeiro, em secretário, em professor, em político, em juiz? Não seriam estereótipos? Nós pensamos assim mesmo. Em seu livro Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas, Leonard Milodinov fala de uma quantidade enorme de pesquisas em psicologia sobre como trabalha nossa mente subliminar, a partir do que é inconsciente para nós. Muito do que decidimos
escolhemos e fazemos é um resultado de indução inconsciente e subliminar e não há racionalidade. A racionalidade, ou seja, a justificação para os nossos atos, é feita a posteriori. Criamos uma desculpa aceitável para a nossa racionalidade por conta da nossa irracionalidade. A pesquisa científica na prática também não é tão racional assim. Existe planejamento, sim, elaboração de explicações a serem testadas, são as hipóteses, sim, mas também há imprevistos e improvisos. Os erros acabam por serem descartados e os acertos justificados. O resumo desses acertos, organizados de forma racional e lógica, terminam sendo compilados nos livros. Alguns desses temas vamos abordar em uma apresentação posterior. Mas há razões evolutivas para sermos assim. Temos que lidar com um contexto social e ambiental complexo. Mesmo nossos antepassados, para sobreviverem em um ambiente hostil e complexo, tiveram que criar mapas mentais para lidar com a realidade. Um mapa, um guia para a sobrevivência. A melhor estratégia para isso é a simplificação. Nós somos seletivos em termos de percepção e memória, ignorando o que é irrelevante e focando naquilo necessário para a sobrevivência. Separamos aquilo que é ruído daquilo que realmente importa. O biólogo e filósofo alemão nascido na Estônia, Jakob von Uexküll, pioneiro da etologia e da biosemiótica, desenvolveu um conceito que ele chamou de Umwelt. Todo animal cria um mapa mental a partir de seus potenciais genéticos de aprendizagem, de sua fisiologia, como a capacidade de seus sentidos e de sua experiência de vida, gerando seu potencial de resposta comportamental ao seu meio ambiente. Por exemplo, o Umwelt de um cão é diferente daquele de um boi, ou de um golfinho, ou do nosso. Esse Umwelt significa também que a mente do animal está contextualizada. A mente do animal cria significados na sua relação com o seu meio e a sua sobrevivência. A biosemiótica será objeto de discussão em um futuro vídeo. Nossas mais diversas formas públicas de comunicação reforçam também os estereótipos, pois eles permitem economizar e agilizar a própria comunicação. A publicidade, por exemplo, tem 30 segundos para se comunicar. Como o publicitário faria um comercial em que aparece um médico, quase sempre usando um estereótipo, para que o público identifique sem precisar pensar.